Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com vocês novamente, hoje para tratar de um tema que eu gosto muito, é falar sobre as relações humanas. Por que que hoje está tudo mais ou menos ou quase tudo descartável? Essas coisas en passant, sabe, que acontece e não deixa rastro, o tal do ficar que a juventude exercita tanto esta palavra e que eu digo, espera um pouquinho, vamos entender o motivo de tudo isso? As relações, enfim. Eu convidei a psicóloga e sexóloga, doutora Márcia Bittar Nehen, para falar um pouquinho sobre esse assunto, que aliás ela domina com muita propriedade. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, querida. Mas eu vou tirar o doutora e vou falar coloquialmente com a minha amiga Márcia, porque realmente é uma coisa que eu me pergunto. O que faz uma juventude tão linda, e nem é só a juventude, eu acho que o ser humano como um todo está banalizando as relações. Essa coisa da afetividade, que não tem tanta importância, ou se tem, não é exercitada. O que está acontecendo com o mundo, hein? Olha, na verdade, o que eu sinto é uma falta de limite muito grande. E a civilização só se desenvolveu porque estabeleceu-se limites, regras, leis. Então, a gente conhecia os limites, então, dentro daquele limite, você podia ser você mesmo. Hoje, as pessoas estão muito em dúvida da própria identidade, porque tudo pode, né, Almir? Hoje pode qualquer coisa. Então, essa juventude está num processo de experimentação. Então experimenta aqui, vê se gosta, experimenta ali, só que sem nenhuma essência, sem nenhum comprometimento, sem nenhuma responsabilidade. Então não há envolvimento afetivo. É tudo muito frugal, né? Muito sutil as relações, muito superficiais. Então ficar numa festa com um menino não quer dizer muito. Porque ele pode no dia seguinte não ligar para ela também pode não querer ele, ela já pode pensar em outra pessoa. Então, são relações que você percebe que no final vai deixando muita insatisfação. Os jovens estão insatisfeitos, inseguros, com medo de se aproximar, porque não se conhecem, né? Não tem um tempo. O tempo de conhecimento, de conhecer a pessoa. Amadurecer a relação, isso, né? Que nós tínhamos, né? Existia, por isso que a emoção tinha um peso, era tão forte, era tão, né, assim, emocional, era uma coisa gostosa mesmo de você criar, ter tempo, é tijolinho, né? Ter um tempo para conhecer. Por isso que as relações virtuais... existe realmente essa interação que não deixa de ser estimulante, tempo real ali, você no Skype, por exemplo, com as câmeras também você pode ter relações ali e por aí vai. Mas a minha pergunta é a seguinte, como é que fica o amor diante disso? Como é que fica, digamos, a afetividade
Existe nessas relações virtuais esse tipo de sentimento ou não? Na verdade, quando você dá continuidade a essa relação, né, que você fica um tempo só com aquela pessoa, você começa a conhecer as ideias da pessoa, você se apaixona pelo lado que deveria começar, né? Você se apaixonar pela alma, pela atitude, pelas ideias dele, pelas coisas que ele diz. Então existe a paixão? Existe, mas só que isso não acontece com muita frequência, porque você tecla com várias pessoas, você pode mentir com facilidade, então isso é um facilitador, as pessoas criam às vezes a própria imagem de como gostaria de ser. Isso. Então, o encontro é fundamental, porque a química, Almir, nós não podemos desprezar o toque, vamos ao beijo, toque, o abraço. Olha, eu falo que beijar na boca, presta atenção que eu vou falar, tira a malícia de lado do que eu vou falar, mas beijar na boca é um dos sabores mais deliciosos que existe. É uma sensação tão agradável que é orgasmática. Posso falar assim? Pode, é prazeroso. Porque pra mim demais. É muito bom. Eu brinco às vezes que se o casal não beija mais na boca, o casamento está em crise. Está em crise, está em tempo ainda, mas está em crise. Porque o beijo é muito simbólico, né? Nossa! E agradabilíssimo. Muito. Né? Agradabilíssimo. É uma intimidade, talvez uma das mais profundas, né? Que é o beijo. Agora, o toque hoje, ele não tem a mesma intensidade. Do que tinha. Porque antes você, como não podia muito e você ficava um tempo para conhecer, tinha uma expectativa, tinha um desejo, aquilo ia crescendo. Tinha um conceito social, valores de família que não deixavam. E o desejo construído aqui, Almir, é fundamental para a duração de uma relação. Porque você tem um subsídio quando você cria uma expectativa, um tempo, e a coisa vai crescendo. E a tua emoção vai crescendo. Então é interessante, porque quando você encontra, é muito gostoso, né? Você corre o risco até de idealizar demais a pessoa, né? Não vê os defeitos, porque você sai de uma fase de enamoramento, onde você começa a conhecer, que é uma fase do conhecimento, né? Segundo Francesco Alberoni, um italiano bárbaro que escreve coisas lindas, ele fala que o homem se enamora, se apaixona e ama. Então, um homem pode se enamorar de uma mulher, se apaixonar por uma segunda mulher, e amar uma terceira. E amar uma terceira. Aliás, só que ele não consegue se enamorar de duas ao mesmo tempo. Ele pode fazer essas 3 passagens ao mesmo tempo. Mas concomitante, 3. Mas só que iguais... o enamoramento ele não consegue. Não tem como. Não tem. Ele se enamorar. Por que ele explica? Ele explica, biológico, é mental? Porque é focal, né? É dirigido para aquela pessoa. Então, o sentimento modifica. Você pode estar apaixonado por uma mulher, amar uma outra pessoa de uma forma especial, que o amor é lindo, né? Transformativo, e você pode se enamorar de uma menina, de um rapaz que você conheceu e gostar de conversar. Mas eu queria fazer uma pergunta mais agora instigante para nossa sexóloga. Adoro perguntas instigantes. Por exemplo, o tesão. Hoje o tesão, a libido está muito discutida, porque existem jovens sem libido, existem jovens que eles têm ereção, têm tudo isso, mas eles não têm intensidade do tesão, que talvez seja por essa variedade de comportamento, uma hora com uma hora com outra, superficialidade. Mas eu pergunto, você pode amar alguém, mas gostar de transar com uma outra pessoa? Com certeza. O ser humano, isso é fato. O ser humano, ele é leal. É uma condição humana, mas ele não é fiel. A fidelidade não é humana. Mas a mulher também? Também. Porque eu sempre soube que o homem não era fiel. Não, isso é criado.
Ah, é? É uma criação social. A mulher também tem desejos por outros homens, a mulher também... Elas escondem, né? É uma escolha. A fidelidade é uma escolha. Você é fiel porque você não quer desmanchar seu casamento, porque você tem uma família legal, porque a relação com a mulher está muito gostosa, então você escolhe, Almir. Eu não quero ser infiel. Mas a lealdade, ela é humana. Então, quando o homem é, além de desleal, infiel, é um mau caráter. Aí é diferente. Porque eu conheço pessoas, meus pacientes, que eu tenho um profundo respeito por eles, que são casados há muitos anos, têm netos e mantêm uma relação extraconjugal há muitos anos também, com uma pessoa só. Mas ele é leal, ele não expõe a família, ele não boicota a educação dos filhos, não mente sobre a questão financeira, porque o homem que, além de ser infiel, ele passa a rasteira financeiramente numa mulher, com a deslealdade, ou vice-versa, porque eu estou falando o homem como ser humano. Isso é mau caratice, porque ele pode, óbvio, e é justificado e é compreensível que ele tenha se apaixonado por uma outra pessoa. A relação conjugal, ela tende a ficar morna. Tem estágios, né? E depois, nós estamos cansados de saber isso. Aliás, não existe mais segredo, né? Os 7 segredos da felicidade, os 7 segredos, não sei do que. Hoje não tem mais segredo. A internet desvendou todos os segredos. Então, muito que bem. Nós sabemos, Almir, nós temos recursos para saber como funciona. Se você puser 2 plantinhas aqui, que eu fui dar uma palestra uma ocasião, pus 2 plantinhas que eu sabia que iam reagir. Durante a palestra, as 2 bem murchinhas, eu bebia água e punha numa só, e punha numa só, e punha numa só, até o momento que termina a palestra e alguém me faz perguntas. Qual o segredo de uma relação conjugal se manter erotizada, se manter estimulada? E eu olho para a plantinha e respondo. E aí todo mundo começa a rir. Por quê? Porque eu aguei essa plantinha. Eu alimentei essa plantinha. Então, o homem sabe disso, a mulher sabe disso, ela sabe que não pode permitir que isso aconteça, que a rotina estabeleça prioridade na vida deles, que ela vem e ela é massacrante, não tem como. Mas há possibilidades de eu fazer algo diferente? Agora, outra pergunta instigante. O sexo pode ou deve ser pornográfico? Eu, como sexóloga, sou evidentemente bastante permissiva. Depende do casal. Se para o casal ter uma relação erotizada com estímulos visuais é aceito, vale tudo, Almir. Porque, veja, eu faço essa pergunta porque eu conheço inúmeros casais, mas inúmeros, que a relação sexual sempre foi muito pura, morna. Entendeu? Aquela tradicional papai e mamãe, bibibi, bobobó, bibibi, bobobó. Que não existe coisa mais chata do que isso em qualquer relação. Fica mecânico. Fica mecânico, é uma coisa sem graça nenhuma e tal. Por outro lado, ouço que geralmente as mulheres são mais preconceituosas com relação à liberdade do sexo, isso é, atitudes sexuais mais exacerbadas, mais calorosas, mais, digamos, diversas posições. Vamos falar o português claro aqui, porque esse é um programa de adultos. Então, não é que isto seja pornográfico, isso deve ser uma rotina estimulante para o próprio casal, para a felicidade dos dois, porque senão ele vai buscar fora essa relação, porque o homem gosta, todo homem gosta, o homem, salvo algumas exceções, eis porque são exceções, que não gosta de um sexo mais caliente, claro. Ou não? A senhora acha, você acha assim ou não? Eu penso que ele é estimulado, educacional, social. Ele é preparado para isso. Ele é preparado para isso. Então, ele ter essa fantasia, ter esses desejos, tá
tá dentro da casinha. Isso. Quando é ela tá fora da casinha. Só que isso está mudando, criada lá atrás. Isso. Mas essa geração é criada assim? Mas por isso que depende do homem. Então, mas a atual geração feminina... Não, ela não é mais criada, né? Assim. Porque os namorados já dormem na casa das namoradas, na casa dos pais. Tá tudo mais ou menos assim. Eu penso que hoje tem essa liberdade, mas muitos não sabem o que fazer com ela. Porque você não tem bagagem. Você tocou num assunto maravilhoso agora, Márcia. Nem sempre a pessoa sabe o que fazer com o sexo, com a relação e até com o amor. Ela não sabe lidar com o amor. Não. Me fala sobre isso. É muito interessante, porque as pessoas querem muito liberdade. Proclamam, querem, há uma exigência de ter liberdade e tudo. Só que quando elas adquirem essa liberdade, o que a gente vê é uma confusão muito grande. O que fazer com essa liberdade? Como usar adequadamente adequadamente para mim, essa sexualidade? Às vezes você não tem bagagem, não tem massa crítica, que eu costumo dizer, para avaliar uma relação, para criar. Muitos, Almir, homens não têm a criatividade, a sensibilidade de perceber as necessidades de uma mulher. E eu sempre digo e continuo afirmando, o desejo da mulher tem uma construção mais sofisticada. Certamente. Esse desejo demora mais e o homem para aflorar, tem que perceber isso. E o homem Os preâmbulos são necessários. Muito importante, porque ele vai ter a mulher que ele sempre quis, se ele souber fazer isso. Se ele fizer a corte, ele pula essa etapa. Não precisa mais disso. O nosso casamento, aí logo vamos ver, né? O nosso casamento ocidental é uma finalidade. O casamento é um fim, né? Acabou. Quando o homem casa, os amigos falam para ele, pô, agora... Vai engordar porque acabou o tesão, vai acabar tudo. Então todo mundo fala isso. E ele entende, a mulher também, que ela luta muito para casar, porque é um fim, né? Como reverter E na verdade o oriental nos ensina que não, que é um meio, né? Você casa sem amor, com a água fria, como eles dizem, e vai esquentando. Porque você vai conquistando o seu parceiro e a sua parceira para permanecerem juntos, e você vai amando cada vez mais aquela pessoa, porque eles vão fazendo coisas boas um para o outro, dão o melhor que tem dentro de si. E nós aqui fazemos o contrário, a gente dá o melhor para conseguir o casamento, a gente é maravilhoso. Qual é a origem dessa diferença? Olha, a origem... Vamos usar ocidental. Na verdade, a nossa diferença, a nossa origem de pensamentos, de comportamentos com o oriental é muito grande, né? Veio para nós até de uma forma muito modificada, deturpada, né? O ocidental tem uma outra forma de vida, de pensamento, de comportamento. Então, claro, hoje nós estamos incorporando muitas coisas orientais. A própria meditação, que é fantástica, é comprovada. As práticas, né? Comprovada Yoga, cientificamente Reiki. Que é saudável, modifica a sua saúde. É possível, tem agora uma técnica super nova que eu já fui fazer o curso, porque é mais uma ferramenta para o meu trabalho. E eu ainda estou, né, não tenho experiência abalizada para te dizer isso, mas chama Theta Healing, que é a cura, né? E é uma proposta fantástica que combina com os tempos atuais, que é rapidez, né? A gente estava conversando aqui com o nosso cinegrafista, a velocidade com que as informações chegam para a gente não dá conta de elaborar todas, né? E a psicologia tem sofrido modificações, porque não dá mais atualmente para você ficar anos num processo terapêutico, pagando uma fortuna ou não. Ninguém mais tem... todo mundo tem uma certa urgência. Tudo tem um time. A gente tem uma urgência. Então, hoje, esse Theta Healing, a proposta dele, porque é uma técnica, não é uma terapia, vamos deixar bem claro, não é feito por terapeuta exclusivamente, o terapeuta pode fazer como uma outra pessoa, como você pode, como o Haroldo pode, todo mundo pode fazer
técnica, fazer o curso, se especializar, entender o processo e aplicar, que é você retirar um conceito, um padrão, que eu acho fantástico, porque é muito difícil, nós sabemos, nós profissionais da área sabemos, e substituir por algo bom. Então você retira um trauma e coloca um novo conceito. É quase que uma higienização mental, vamos dizer assim, é mágico? Não tem mágica, porque para nós que vamos nos especializando, a gente vai entendendo o poder da meditação, né? Mas funciona. Que bom, mas eu tenho que dizer o seguinte, doutora Márcia, que eu acho que nós estamos numa transição que nunca o mundo passou por ela de uma forma tão intensa, tão densa e tão urgente. Você vê que os valores, as coisas, as situações estão mudando muito rapidamente, no mais amplo sentido da palavra, no campo da arte, da política, da cultura, da espiritualidade, tá tudo, é uma grande mudança, o mundo está passando por essa transformação. Muito grande. E aí eu acho que as coisas vão se adequar daqui a pouco, não acha? Eu tenho certeza, quem Tomara, fizer o dever de casa se eleva, se não fizer vai ficar Fica ali repetindo o ano. nessa dimensão horrível. Dona Márcia, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Almir, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Eu achei muito interessante o tema, quis trazê-la para abordar. Muito obrigada, viu, muito pela obrigado. O Casual entrevistou hoje a psicóloga, sexóloga Márcia Bittar-Nehreni, que, como vocês viram, entende do riscado. Até o próximo programa.